Pessoal, comprei essa toalha. Essa toalha, ela é 1,38 m por 1,38 m. Ela é quadrada, uma toalha de mesa. Toalha de mesa térmica, 80%, tá? Deixa eu virar aqui para vocês verem. Olha, desse lado de cá, ó. Eu não abri ela, tá fechadinha, tá? Essa toalha eu vou sortear ela no meu canal quando inteirar 1000 inscritos. Aí eu peço para você compartilhar com quem quer que seja aí e entrar no meu canal. Deixar um comentário no vídeo. Dando continuidade aqui no estudo, vamos estar falando então sobre se existe consciência após a morte, né? Será que existe consciência após a morte? Nós vamos estar falando sobre isso neste estudo. É interessantíssimo que nós aprendemos, temos consciência, aprendemos, segundo a Bíblia, que é o nosso livro Regra de Fé, quando nós adquirimos esses conhecimentos, com certeza a gente vai tendo, aceitando as coisas mais fácil, né? Então é interessante. Deixa eu abrir então aqui, o nosso Word já está aberto, tá? Então o livro de João, no capítulo 11, é um grande exemplo para o nosso estudo. Existe consciência após a morte? Nós vamos estar falando muito sobre a ressurreição, que é o ponto fundamental que nós precisamos. Falamos sobre a morte e sobre as condições de vida de um morto, sobre as condições dos mortos, para que nós possamos cada dia entendermos mais, procurar entendermos mais e aceitarmos a morte, como eu já disse em vídeo anterior, como um presente de Deus. Se você assiste os meus vídeos, você tem visto os vídeos anteriores, você vai entender o que eu estou falando, que a morte é um presente de Deus, que Deus é fiel, Deus é justo, Deus é tudo na nossa vida. Ele não erra, Deus não faz nada errado. Nós que não entendemos os projetos de Deus. E quando ele diz que os pensamentos dele estão acima dos nossos, que todas as coisas deles estão acima, muitas vezes nós ficamos assim, poxa, será que é isso, será que é aquilo? Mas vamos procurar entender direitinho que nós vamos aceitar as coisas como elas deveriam ser aceitadas. Mas o que acontece? No mundo espiritual, muitas vezes os espíritos, eles tentam mudar a questão, mudar as coisas de sentido, né? Mudar as coisas de sentido. Meus amados, eu estava hoje ainda conversando com a minha esposa a respeito, né, de morrer. E é simples, uma coisa, a gente morrer naturalmente. Você sofreu um desmaio, você está numa cama, já velho, cansado, e morrer é uma coisa muito simples, uma coisa simplíssima de tudo. É a mesma coisa que a pessoa acho que não sente praticamente. Eu não vou falar como é que é, porque eu nunca morri, né? Então, pelo menos assim, a morte física, né? Eu nunca morri, então não sei como que é. Mas sofrer desmaio também já sofri. Então, você tiver que morrer num desmaio, você morre. Não vai ver nada, tá bom? Agora, eu acho que a morte difícil é você morrer sem ar, morrer afogado, queimado, matado. Aí é um pouquinho mais complicado, né? É um pouquinho mais complicado. É claro que se você morrer de acidente também, muitas vezes você morrer no local, ou levar um tiro, Deus o livre, levar um tiro na cabeça, no peito, em cima do coração, também você não vê, acho que não chega nem a ver a morte, viu? A coisa é tão rápida que não vê a morte.
Mas aqui no capítulo 11 de João é um texto onde temos um dos assuntos mais citados da Bíblia sobre a morte e a ressurreição. Eu vou procurar andar um pouquinho mais, porque senão, né? Aqui fala, né, fala da morte de Lázaro, né? Lázaro, ele era um amigo de Jesus e ele estava 4 dias morto ali e Jesus foi lá e ressuscitou ele. A gente, pela lógica dos estudantes do assunto, até 3 dias ainda há possibilidade de uma pessoa voltar a viver. Essa possibilidade é muito pequena, mas pode existir até 3 dias. Mas a partir de 4 dias, não. As pessoas já começam a se desintegrar, cheirar mal, e começa a acabar tudo mesmo. Então, em Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2, ali fala que todos irão ressuscitar. Então, o Velho Testamento não fala muito sobre a ressurreição. E por isso que as irmãs de Lázaro citou a ressurreição do último dia. Então, a gente vê que no Velho Testamento não tem citação a respeito da volta de Cristo, da ressurreição da volta de Cristo. Quem citou isso foi Paulo em 1 Coríntios 15. A gente vai ver a citação de Paulo lá para o versículo 23, por aí. A gente vai ver a citação de Paulo, ou antes, né, versículo antes, a gente vai estar vendo a citação de Paulo a respeito da ressurreição, né? A ressurreição que vai ser, a ressurreição vai ter 2 ressurreições. Vai ter uma na volta de Jesus e depois vai ter a outra ressurreição que vai ser lá no dia do juízo final, ou antes um pouquinho do juízo final. Então, quando Maria estava conversando com Jesus, Jesus citou que Lázaro haveria de ressuscitar. Aí as irmãs de Lázaro falou, eu sei, uma delas, né, falou, eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Então, o que acontece? Acontece que no Velho Testamento, nos conhecimentos das pessoas da época, que as pessoas da época participavam da sinagoga, participavam de estudo, tinha muito conhecimento, né? Porque não tinha muitos negócios de ficar vendo novela, vendo WhatsApp, Facebook, Twitter, sei lá, essas monte de coisa que tem hoje. Na época não tinha. Na época as pessoas conversavam muito, trocavam ideia, estudava o rolo de livro mesmo, né? Não que as pessoas tivessem tanto acesso à Bíblia como tem hoje, mas o interesse era muito maior, porque não adianta você ter o remédio e você não beber, você não tomar. É a mesma coisa você ter Bíblia e não ler, né? Pode ser que quando Cristo estiver chegando, os mortos acordarão para ver a volta de Cristo. Lembra que está escrito lá em Apocalipse? Acho que é no capítulo 1, nós vamos ver mais abaixo aqui, não sei se é 1,17 ou coisa assim, ou 1,7, eu não lembro mais. Está escrito que quando Jesus chegar, todo olho verá. Todo olho verá. Poxa, se todo olho verá, a gente não é exagerando, mas ele falou que até mesmo aqueles que mataram ele vai ver. Como vai ver se está morto? Então vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Todas as pessoas irão ressuscitar. Todos. De Adão até a volta de Jesus. Todos que partiram vão ressuscitar para ver a vinda de Jesus. E o que vai acontecer com essas pessoas que vão ressuscitar? Nós vamos estar falando sobre isso, tá?
Então, mas eles voltarão novamente ao pó, e terão uma ressurreição definitiva no último dia. Por exemplo, se um ímpio ressuscitou, ele vai ser eliminado, ele voltará a morrer novamente. Ele vai ver Jesus voltando e de uma forma ou de outra, ele vai ser eliminado. Ele vai ser eliminado e vai voltar a dormir novamente no pó da terra. Mas as pessoas que ainda morreram, mas eram pessoas boas, você vai ter oportunidade de encontrar seu pai, sua mãe, seus filhos. Você vai ter, assim que Jesus chegar, você vai ter oportunidade. Você fala, mas é possível isso? Quando Jesus morreu, centenas, ou quem sabe milhares de pessoas, a Bíblia diz que eram pessoas boas. Elas voltaram a viver novamente. Tá? Voltaram a viver novamente. As mulheres receberam, nós vamos estar vendo isso aqui, tá bom? Nós vamos estar vendo isso aqui. Tenha calma, fica comigo até o final desse vídeo, que no finalzinho também eu quero estar mostrando as pessoas que já estão participando do sorteio do sorteio da toalha assim que inteirar 1000 inscritos. Compartilha aí, tá bom? Então, a verdadeira recompensa mesmo só depois do julgamento final. Ou seja, todas as pessoas que não são escolhidos, porque os escolhidos irão ajudar Jesus, irão reinar com Cristo. Os escolhidos irão reinar com Cristo. Nem todas as pessoas salvas são escolhidas. Então, as pessoas que não são escolhidas, que morreram e não são escolhidas, elas vão ressuscitar, mas vai viver em cima da terra por mais alguns tempos. E deixarão, se elas não pecarem, se elas não fizerem besteiras, elas morrerão de velhos. Morrerão de idade avançada, e no último dia essa pessoa irá ressuscitar e vai passar pelo julgamento e, claro, vai pegar o seu passaporte para a vida eterna. Tá? Nós já falamos em vídeo anterior a respeito disso. Vamos lembrar que Cristo foi o único que ressuscitou a ressurreição ou para a vida eterna. A ressurreição de Cristo foi diferente das demais ressurreições, porque os que ressuscitaram na morte de Jesus, eles tornaram a morrer. Nós vamos estar vendo versículo bíblico provando isto. Eles tornaram a morrer. Você vai ver isso em Hebreu 11, versículo 37, do 35 ao 38, até o 39. Você vai ver isso aí, que as pessoas voltaram a morrer novamente, tá? Então ali fala, ó, 1 Coríntios 15, 23, diz, cada um, porém, na sua ordem. Cristo foi o primeiro, foi a primícia dos ressuscitados. Estamos falando aqui de uma ressurreição definitiva, sobre Jesus nunca mais vai morrer. Assim como depois os que são de Cristo na sua vinda, os que ressuscitarem para servirem a Cristo, para trabalharem no reino de Cristo, estes ressuscitarão definitivamente. Serão transformados e nunca mais provarão a morte. Nem o lago de fogo, que é a segunda morte, vai ter poder sobre eles. Por que não vai ter poder? Porque eles serão como anjo. Então vale lembrar que esta ressurreição
de escolhido é igual a de Jesus, tá? Então, sobre este, o lago de fogo não terá poder. Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é essa da chegada de Jesus. Sobre estes, não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo, mas serão sacerdote de Deus, do Pai, tá? E de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Por que reinarão com ele durante 1000 anos? Porque esse 1000 anos será para a regeneração da terra, conforme está descrito em Mateus 19, versículo 28, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21. Então essas pessoas vão reinar com Cristo 1000 anos para poder restaurar, regenerar. Vai voltar a ser como era quando Deus entregou na mão de Adão. Ou melhor, vai ser melhor ainda, porque Satanás no final será eliminado. Todo mal será eliminado e a terra será um paraíso perfeito, né? Os demais ressuscitarão no final e poderá ainda morrer. A morte vai existir, a morte física vai existir até o dia do juízo final. Aí a morte física deixará de existir, também será lançado no lago de fogo, a própria morte vai morrer. Agora, ali haverá a morte eterna, aonde os que não forem encontrados, os que não passarem no juízo final, que forem condenados, serão lançados no lago de fogo e morrerão uma morte eterna. Ou seja, eternamente deixarão de existir. Cairão no esquecimento totalmente. Então, tem pessoas que afirmam que muitos que ressuscitou antes de Cristo estão vivos no céu. Mas isso não procede. Veja Hebreu 11, versículo 35 a 37. Ali está escrito: as mulheres receberam pela ressurreição os mortos, seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma ressurreição, uma melhor ressurreição, porque a ressurreição que eles alcançaram foi uma ressurreição fraca, uma ressurreição física. Então eles preferiram sofrer, ser mártires e alcançar aí a ressurreição definitiva para a vida eterna. Versículo 36. E outros dos mesmos que já havia sido ressuscitado experimentaram escárnio, açoite, ainda cadeia e prisões. 37. Foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, aflitos e maltratados. Tá vendo, meus amados? Essas pessoas são aquelas que ressuscitaram quando Jesus morreu. Muita gente ressuscitou. E essas pessoas que ressuscitaram, estamos falando aqui da massa, nem tudo, talvez alguns se perderam ainda, depois de ressuscitado. Quem sabe se perdeu? A Bíblia não consta isso. Mas a maioria, vamos aqui do lado pensar positivamente, né, que todos esses que ressuscitaram preferiram ser mortos, maltratados, cerrados por meio, talvez queimado, degolado, sei lá, degolado,
morrer mortes tristes, prisionado, morreram na cadeia. Então, mas eles preferiram morrer assim, do que negar a vida eterna. Eles tinham, como eles já tinham ressuscitado uma vez, a ideia dele era uma ressurreição definitiva, onde a morte não tivesse mais poder sobre eles, que é a ressurreição da volta de Jesus, ou ainda a ressurreição do último dia. Então são muitas informações que a gente tem. Olha, você não vai encontrar nos teólogos, nos maiores estudantes da Bíblia, você não vai encontrar tudo o que você precisa saber. Por isso que a Bíblia deixa claro em Jeremias 33:3 que Deus tem coisas grandes e firmes para ensinar, para anunciar para nós. Eu fiz um vídeo aí intitulado sobre a verdade, o que você vai fazer com a verdade. Muitas vezes, uma verdade como essa, você vai duvidar e simplesmente vai ficar com os teólogos. Você não vai nem avaliar. Estou falando das muitas pessoas que acabam fazendo isso, tá? Talvez você, sendo uma pessoa inteligente, você não vai fazer isso. Vai valorizar esse aprendizado que você está aprendendo, tá? Mas são muitas informações, também são muitos mistérios. Vamos relatar alguns dos mistérios. Na morte de Cristo, muito ressuscitou. Estes muitos podem ser milhares e todos tornaram a morrer. Todos eles tornaram a morrer da forma que eu acabei de citar, descrito em Hebreus 11, versículo 35 a 38. Então, nessa ressurreição que foi simples, foi ressurreição apenas do corpo, em um corpo mortal ainda, um corpo corruptíveis, né? Foi só o corpo dos santos. A Bíblia diz que os que ressuscitaram foi o corpo dos santos. Mateus 27:52 afirma que os ímpios não ressuscitaram. Quem ressuscitou foi apenas os santos, né? Então, muito dali, muito corpo de santo que tinha dormido foram ressuscitados. Eu acredito que, como Deus é fiel, justo, todas aquelas pessoas que eram santas ressuscitou nessa ocasião da morte de Jesus. A terra se encheu de pessoas. Fala assim, eu gostaria de pagar para ver isso. Mas na chegada de Jesus poderá haver uma ressurreição de todos os mortos. Todos os mortos. Apocalipse 1:7. Eis que vem Jesus, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aquele que o traspassaram, aquele que mataram ele. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então nós vamos ter aí muita gente ressuscitada. Então, como vai ficar a terra? Como vai ficar a terra? Bilhões de pessoas estarão sobre a terra neste momento. Bilhões de pessoas estarão sobre a terra. Quem sabe trilhões de pessoas estarão sobre a terra. Vai ter, a maioria do lugar não vai ter como andar. Então, bilhões de pessoas estarão sobre a terra, pois mais aí começa a mortalidade. A partir da chegada de Jesus, começam a morrer tudo. Primeiro vai morrer os ímpios, aqueles que morreram pela primeira vez e não tem mais jeito para eles. Esses já vai morrer imediatamente. Esses não vai ter segunda chance, já vai morrer já. Então começarão a morrer novamente. E os mornos, aqueles que tico-tico no fubá, que morreram,
nas dúvidas, nas teimosias, não aceitando a verdade, essas pessoas vão continuar vivas. Vai pagar o preço, vai ter que aprender, vai ter que pagar o preço. Se não pagar o preço, se não reconhecer os seus erros, pagar o preço, filho, não vai ter como. Aí essa pessoa vai morrer como ímpio, ou vai morrer, né, como ímpio, e automaticamente não vai ter chance, porque a chance é agora, tá? Então, bilhões de pessoas estarão sobre a terra, pois é, mas aí começa a mortalidade. Os ímpios começarão a morrer novamente, e os mornos irão ter uma segunda chance, assim quanto os inocentes, as crianças que morreram. E crianças que morreram, todos irão ter uma oportunidade, e os que forem pecando, irão ter uma... os que forem pecando irão deixar a terra, assim como os velhos. Os velhos, pecando ou não, eles vão morrer. Os velhos vai morrer de velho, né? Então, os velhos também não vai viver 1000 anos. Se a pessoa já tem 80 anos, vai viver mais uns 200, uns 150. Jesus chegar uma criança que tem 5 anos, poderá viver 400 anos, 300 anos. Mas vai ficar velho e vai morrer. Os que nascerem no milênio poderão viver 800 anos, 900, tá? Os que nasceram no milênio. O sistema vai começar a reverter, porque na época de Adão as pessoas viviam quase 1000 anos. Ninguém viveu mais de 1000 anos. Menos de 1000 anos. Então, agora vai ser assim, as pessoas vão morrer com 120, com 200, com 500, com 800, com 900 e alguma coisa. Mas, até o final do milênio, muita gente vai morrer. Muita gente vai morrer. Muita mesmo. Então, as pessoas começarão a deixar a terra morrendo, né? Irão deixando a terra, assim como os velhos, e outros irão nascendo, como eu acabei de citar. No relato, o autor conta a seguinte passagem dita por Cristo, ou seja, João relata em João 11, 25 a 26, declarou Jesus: eu sou a ressurreição. Jesus é a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está falando das pessoas que crê nele, tá? Ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Essa morte que Jesus está falando aqui é uma morte espiritual, segunda morte. Porque quem crê em Jesus e obedece a ele, vão ressuscitar e vai continuar crendo nele, mesmo que não seja uma pessoa transformada que vai reinar com ele. Mas a maioria que crê nele, que são os de Cristo, vão ressuscitar e vão reinar com Cristo. Essas pessoas nunca vão morrer. Porque Jesus aqui estava falando da morte eterna, não estava falando da morte física, da morte simples. Todos aqueles que voltaram a ressuscitar na morte de Jesus, assim como os apóstolos que estavam vivos, creram em Jesus e todos eles morreram. Como aí é famoso Pedro, morreu crucificado de cabeça para baixo. Todos morreram. Todos morreram crendo em Jesus. Como que Jesus diz que aquele que crê nunca morrerá? É claro que ele estava falando de um outro tipo de morte. Não é dessa morte simples. Então, existe diferentes tipos de morte e de vida. Existe.
Eu não vou ter como aqui ficar explicando para você os tipos de morte e os tipos de vida, porque vai alongar muito esse vídeo. Já está, vamos dizer assim, eu acho que já está grande, né? Segundo a Bíblia, quando uma pessoa morre, o corpo vai para a terra. A alma deixa de existir. E o espírito volta a Deus. E a pessoa fica na consciência de Deus, aguardando o dia da ressurreição. Pois isso só acontecerá no final dos tempos, na volta de Cristo e no último dia, conforme já falamos acima. Então, o corpo mais o espírito, a junção do corpo mais o espírito, torna a pessoa uma alma vivente. Uma vez que o espírito deixa o corpo vai para o pó. E a alma deixa de existir, porque a alma é a pessoa. Quando as pessoas desceram para o Egito, foram 600 pessoas, 600 almas. O apóstolo Pedro diz que apenas 8 almas se salvaram do dilúvio. Então, alma é eu, é você, somos alma vivente, porque nós temos corpo e espírito. Então, quando você vai para Gênesis 2, versículo 7, ali fala que Deus soprou o espírito e o homem tornou ou passou a ser uma alma vivente. O homem não tem uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. Ele não tem uma alma vivente. Portanto, até esse momento, o que acontece com aqueles que já partiram? O que acontece até o momento, antes da volta de Jesus? O que está acontecendo com as pessoas que... O que acontece com as pessoas que já partiram? Existe consciência de que não estão mais entre os vivos? Mas, conforme eu disse, as pessoas que partiram, elas estão no pó da terra. O espírito, o vento, o poder de vida, que é o oxigênio, volta para Deus. O corpo também volta para a terra. Também volta para Deus, porque é a terra de Deus, né? Então, existe sim relato de pessoas que já partiram e que supostamente transitam entre nós. Será isso verdade? Quantas pessoas vê assombração de pessoas que já morreram e que estão entre nós? Quantas pessoas vê isso? Né? Então, é bem verdade que isso existe. Pessoas que já morreram. Eu mesmo já coloquei até polícia atrás de pessoas que supostamente eram mortas. Mas isso são espíritos zombeteiros. Eu tenho alguns vídeos aí que explicam. São espíritos zombeteiros, são espíritos de demônio, que eles se transformam em mortos, que já partiram, pessoas antequeridas que já se foi, pessoas que eram ruins, pessoas que eram boas. Esses espíritos imundos, satânicos, se transformam em seres que já partiram e que estão no pó da terra, que não tem poder para fazer mais nada. Então esses espíritos imundos se transformam e aparecem para as pessoas. Aparecem para a pessoa. Biologicamente dizendo ou falando, o cérebro do morto se desintegra após a morte. Logo, não existe possibilidade da pessoa saber ou lembrar de alguma coisa. Consequentemente, todas as emoções deixam de existir. É bíblico isso. Inclusive, a Bíblia há uma passagem sobre isso, que diz em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6. Conferimos. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles daí em diante recompensa,
enquanto Jesus não vier, enquanto eles não ressuscitarem, não tem recompensa nenhuma, ninguém está no céu. Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando eu disse ninguém está no céu, as pessoas vão dizer, e Elias, e Enoques, e não sei o quê. Mas confira isso em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, versículo 39. Ali no capítulo 11, vai falar de todos os heróis. E nenhum deles receberam recompensa nenhuma. Todos estão aguardando a regeneração de tudo, para que eles voltem a viver. Então ninguém vai receber recompensa nenhuma, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Exceto quando Deus ressuscitarem eles. Tanto o seu amor como o seu ódio e a sua inveja já pereceram, diz Eclesiastes. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, exceto depois de ressuscitado. Antes de ressuscitados, eles não têm acesso a nada. Eles não têm liberdade alguma. Então a morte é como um grande sono. Inclusive a palavra sono é usada na Bíblia dezenas de vezes para referir à morte. E a pessoa não lembra de nada. Para muitas pessoas é reconfortante. É interessante saber disso que eu estou falando. É interessante saber disso que eu estou falando. Que os nossos antequeridos que já partiram, na verdade, não estão em um lugar, nem tem inferno nem céu. Não estão em lugar nenhum. Eles estão apenas mortos, dormindo, mas sim em um sono reconfortante, aguardando em paz a sua ressurreição. Olha que bom a gente saber dessas coisas, né? Então, eu vou estar colocando aqui à frente, algumas, se não todas, as pessoas que já estão participando do sorteio. Já está participando do sorteio da toalha, tá bom? Que logo que eu inteirar 1000 inscritos, já vou fazer o sorteio e vou estar mandando gratuitamente na sua casa como presente do canal Calixto rumo ao novo dia. Na próxima lição a gente vai estar falando, vamos estar estudando qual a preocupação de Deus com os vivos. Em breve também, né, vamos estar fazendo um estudo sobre o purgatório, tá? Vamos estar falando também sobre o purgatório, certo? Então você não pode perder aí, deixando o seu joinha também, conferindo a sua inscrição ou se inscrevendo e acionando o sininho para não perder o nosso próximo estudo. Confira aí a partir de agora as pessoas que já estão participando desse sorteio. Que Deus abençoe e até breve, se assim o Senhor permitir, nós estaremos dando continuidade nesse estudo aqui, falando exatamente sobre qual a preocupação de Deus com os vivos e com os mortos. E logo nós estaremos fazendo um vídeo sobre o purgatório.